Fala galera do bem, hoje eu estou fazendo mais um vídeo para o nosso canal Guia Solar e eu vou estender também esse vídeo em áudio para o nosso podcast solar, o nosso canal lá no Spotify, que tem muita informação bacana também sobre energia solar. E nesse episódio nós vamos falar sobre como é a difusão da energia solar por classes de consumo. Quem consome mais energia solar hoje? Residência, comércio, o agronegócio? Assista esse vídeo ou escute o nosso podcast e fique sabendo como é a divisão da energia solar por classe de consumo. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a difusão da energia solar por classe de consumo. A gente fez uma avaliação de como é a expansão da energia solar aqui no Brasil e verificou que ela expande de maneira desproporcional em relação às classes de consumo. O que é a classe de consumo? Bom, na realidade eu acho que isso é muito importante quando a gente olha o tipo de consumidor cativo que se conecta à rede de distribuição da concessionária de energia. Esse consumidor, se é para atender uma residência, ele é chamado residencial. Se esse consumidor é comercial, com CNPJ, com comércio, ele é enquadrado como atividade comercial. Se é uma indústria, industrial. Se ele está conectado ao agronegócio, ele é rural. Além disso, existem outras subclasses de consumo, como por exemplo serviço público, iluminação pública, cooperativas, que são menos representativas no universo total de consumidores que a gente tem aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil hoje nós temos mais de 87 milhões de consumidores. E a cada ano ingressam para esse sistema elétrico aproximadamente 1 a 2 milhões de consumidores. É óbvio que esse crescimento do número de unidades consumidoras depende muito de como está a economia, de como está a imigração, enfim, vários critérios, vários indicadores que mostram também como é a mudança de uma região para outra, que afeta diretamente o número de novas unidades consumidoras de energia. A classe de consumo com maior quantidade, densidade de unidades consumidoras aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, são as residências, né? O consumidor do tipo residencial, que mora na sua casa própria, em apartamento, ele é caracterizado por essa classe de consumo. Portanto, aí nós temos mais de 80 milhões de consumidores associados a esse tipo de consumidor. No entanto, comercial, industrial e o agronegócio também tem uma representatividade relativamente alta com relação a número, quantidade de unidades consumidoras. E isso também se reflete na energia solar distribuída, fundamentalmente geração solar. Se olharmos os números absolutos, a quantidade de unidades consumidoras com energia solar, a gente vê claramente que as residências são a grande maioria, cerca de 72%. No entanto, as residências, por demandarem menos energia, possuem os projetos menores, aqueles projetos normalmente monofásicos de 3, 4, 5 kW. E isso, quando a gente leva para um outro prisma de análise, que é a potência instalada, nós temos uma outra avaliação sobre a difusão da energia solar aqui no Brasil. Se compararmos a potência instalada, os consumidores comerciais, por exemplo, representam 38,7% de toda a potência instalada aqui no Brasil, contra 38% das residências. Isso significa o quê? Mesmo em números absolutos, as residências a difundirem mais a energia solar, terem mais energia solar, quando o assunto é potência instalada, os consumidores comerciais são aqueles que possuem mais potência, mais painéis, mais energia gerada. Mas por que essa difusão ocorre fundamentalmente em consumidores residenciais e consumidores comerciais? Eu te explico por quê. Os consumidores residenciais e os consumidores comerciais são os que pagam a energia mais cara aqui no Brasil. Normalmente, os impostos do ICMS, que é o maior vilão da conta de energia, ele incide com a maior taxa em cima desses consumidores. Em alguns estados, isso chega a 30%. Ou seja, essa energia, mesmo que ela tenha uma componente igual ao consumidor industrial ou rural, ela tem uma incidência de ICMS maior.
Os consumidores rurais também são consumidores que estão ganhando um protagonismo no universo de energia solar. Eles estão aderindo muito ao sistema de energia solar. Isso se deve principalmente ao aumento da produção e à importância cada vez maior da energia elétrica na produção desses consumidores. No entanto, esses consumidores, sabidamente, eles pagam uma energia mais barata. Tem alguns consumidores que ainda são subsidiados. Os consumidores de irrigação, por exemplo, pagam um valor muito menor de energia lá no horário da madrugada, no horário reservado, para eles poderem usar os motores de irrigação. A gente sabe também que esse subsídio também está com os dias limitados. Há uma perspectiva de uma redução gradual nos próximos anos desse subsídio para que a energia, a base da energia rural, seja muito próxima ou até igual à base da energia residencial, comercial e industrial. É evidente que dentro desse grupo também existem os impostos e o ICMS também vai ter uma tributação diferente. Então, sempre vai ocorrer de um consumidor, uma classe de consumidor, ter um valor de energia, um valor de tarifa de energia maior do que outro. E isso também mostra o comportamento e a dinâmica de difusão da energia solar em relação a esses consumidores. Bom, para finalizar, eu quero falar do consumidor industrial. O consumidor industrial hoje apresenta uma representatividade muito pequena na difusão e na implantação de energia solar. Isso se deve a alguns fatores. O primeiro deles é que esses consumidores pagam uma energia mais barata. Normalmente eles estão no grupo A, o grupo de alta tensão, média tensão. Então eles têm um consumo tarifado de forma horo-sazonal, com diferentes valores por horário de consumo. Além disso, esses consumidores, alguns deles, estão no mercado livre, onde sabidamente a energia também é um pouco mais barata. Portanto, esse nível de consumidor, por consumir uma energia mais barata e por pagar também um ICMS mais barato, ou em alguns casos até se apropriar desses créditos de ICMS, são consumidores cujo payback, o retorno do investimento é maior. E isso acaba também travando um pouco a difusão e a implantação de novos painéis, novas unidades consumidoras com energia solar nessa classe de consumo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse overview que eu fiz aí sobre a difusão da energia solar nas diferentes classes de consumo aqui no Brasil. Peço que se inscreva no nosso canal Guia Solar e fique por dentro de tudo que ocorre nesse setor que mais cresce aqui no Brasil. E também no nosso canal no Spotify, o Podcast Solar. É sempre um prazer poder compartilhar assunto com vocês. Um grande abraço.